como advogada criminalista, a senhora examinou cada detalhe dos depoimentos. Sim. O que a senhora observou? Eu observo que no depoimento do Vitor, ele fala que por volta das 17 horas foi para o hotel com Bianca. Que Kevin chega 5 minutos depois. E ficam todos nus. Só que um vizinho filmou o Kevin e o VK na sacada. E a senhora enxerga hoje que o Kevin temia ser surpreendido pela senhora? Se ele visse eu batendo na porta, sim. O que eu não consigo enxergar é se ele temia tanto eu o surpreender, porque o VK fala pra ele que avisou que ia amanhã que eu estava atrás dele e ele não foi embora. Se foi tantos minutos antes. Qual a sua explicação? Se ele temia tanto, era pra ele ter ido embora na hora que foi avisado pro VK. E não pular. Deolane, qual é a sua explicação para a morte do seu marido? Só quem pode explicar é quem estava lá dentro. Eu só quero entender o que houve. Eu não estou aqui preocupada com traição. Eu não estou aqui preocupada com o que fez ou deixou de fazer. Até aqui tudo demonstra, ou tudo indica, pelo menos, de que a queda dele é explicada por um temor que ele estaria sentindo de ser surpreendido pela senhora. A senhora enxerga dessa forma também? Eu não enxergo, porque o momento da queda dele, a Bianca fala que está deitada na cama e ele a chama. E pula. O que houve nesse tempo? Ela fala que ela desvia o olhar para dentro do quarto. Estaria tentando ir para o Só apartamento que de o baixo. Vitor fala que fechou as cortinas antes do Kevin ir para a sacada. Só que o quarto que eles estavam não era como o meu, grande, espaçoso, sacada grande. Era quarto menores, era muito pequeno. Era um quarto onde tudo se via, se abrisse porta, se fechasse porta. É um quarto pequeno mesmo. A sacada é bem pequenininha. Eu não entendo como o Kevin fala pra ela, vem cá. Ela está sentada na cama, vem cá. Ela vai, desvia o olhar pro quarto e ele já passou o corpo. É o que ela fala no depoimento dela. Quanto tempo esse desvio de olhar dela pro quarto? Mas o VK falou que a cortina estava fechada. Então ela estava olhando para onde? E por que ele estaria tentando sair urgentemente daquele quarto? Quem vai me explicar isso é a Bianca. Até aqui, tudo indica que seria um medo de Porque ser ela encontrado fala pela que senhora. ele não falou nada. Ela fala que pro Kevin só foi dito que eu estava atrás dele minutos antes. Mas não seria a explicação mais lógica que ele estivesse com receio de ser surpreendido pela senhora? Mas com receio e chamando a menina pra transar e se jogar? Como? Não Qual é a tinha sua- camisinha, porque o VK usou a camisinha. Qual é a sua suspeita? Houve briga, porque o VK usou a camisinha e ele queria pagar o suposto programa. A senhora está querendo dizer que essa explicação de que ele teria temor de ser surpreendido pela senhora talvez possa ser apenas uma fachada? Ou alguém assustou ele, sem eu estar procurando. Como Porque assim? o primeiro depoimento, o delegado fala que tinha alguém batendo na porta do quarto. A Bianca fala que quando estava desesperada na varanda, que o Kevin tinha se jogado, o Jonathan estava lá. Aí ele desceu, ela ficou 10 minutos no quarto guardando os pertences dela. Não sei que pertence para quem estava numa praia ficar 10 minutos depois de um ocorrido desse. Porque eu teria descido na mesma hora para ver o que aconteceu com o ser humano Kevin. Pô, o cara se jogou, eu não ficaria dentro de um quarto. 10 minutos, recolhendo pertences e descer descalça. E outra, ela fala que Jonathan estava ali no quarto. Jonathan fala que só encontrou Bianca embaixo do prédio. Que ele não subiu o quarto depois que ele saiu definitivamente. A senhora encontra mentiras ou omissões nesses depoimentos? Mentiras. Essa traição dele nesse episódio que culminou com a morte dele, de alguma forma afetou o seu amor por ele? Não. Não, porque eu sei que não era a vontade dele. Mesmo a senhora dizendo que não o perdoaria. Mas o meu amor por ele permaneceria.
Eu sempre iria querer ver o bem dele. Poderia passar de um amor de relacionamento para um amor de cuidados, como eu já propus isso para ele. A senhora se sentia amada por ele? Muito. Eu nunca fui abraçada tão forte, eu nunca fui beijada tão intensa. Eu dormia com o Kevin tão abraçada. Eu tentava me mexer para ir no banheiro, ele me segurava. Falei, eu não vou fugir, Kevin. E isso era todos os dias. A senhora o amava Muito, verdadeiramente? Muito. Até o tempo que eu parei para me perguntar, meu Deus, que amor é esse? Dona Aninha, a senhora examinou atentamente todos os depoimentos. Sim. A senhora identifica mentiras ou omissões nesses depoimentos? Mentiras. Por parte de quem? Dos três. Jonathan, Vitor e Bianca. O que exatamente? As entradas de Jonathan no quarto, o modo que se deu tudo o que aconteceu. Eu não quero, nesse momento, julgar o Vitor por ter instigado o Kevin a ter subido pro quarto. Até porque, mesmo sendo instigado, sendo induzido, a decisão seria dele. Mas sim de o Vitor saber quem era o Kevin, as condições que ele estava e ficar o perturbando. Mesmo com amigos chamando a atenção dele e o Kevin falando pra ele que não. Porque eu tenho provas disso. Que provas? Dos meus amigos, dos amigos do Kevin, falando que presenciou o Vitor. Vamos, já tá tudo pronto, não sei o que lá. E o Kevin tá chapando, eu sou casado, que você vai me arrastar, que não sei o que. Só que ele não aguentou. Foi a tarde inteira isso no ouvido dele. O que a senhora não aceita, por exemplo, no depoimento da Bianca? Eu não aceito a Bianca falar que olhou pro dentro do quarto e o Kevin tava se jogando. Eu não aceito ela falar que viu ele passando a perna e não puxou ele. Eu não aceito isso. Você vê uma pessoa passando a perna e não puxa, eu não aceito ela não saber o motivo do Kevin ter pulado, falado que ninguém bateu a porta. Como ela está com ele e não sabe por que ele pulou? Eu não aceito o Vitor falar que em 3 minutos ele tomou banho, trocou de roupa, saiu e viu o Kevin. Eu não aceito o Kevin estar falando com a mãe dele até 17h27 e após isso, em meia hora, 38 minutos, acontecer tudo isso. Chega, vai, sobe champanhe, sai champanhe, acontece isso. Jonathan chega, desce pra buscar a camisinha, sobe, vê cá tomar banho, Kevin vai pra varanda, se joga. É um lapso de tempo muito curto. É muita loucura. Qual é a sua explicação? Qual é a sua suspeita? Eu tenho 2 linhas de raciocínio. O pagamento dela não foi feito. O responsável seria o Kevin, que falou que iria pagar, mas não estava usando. Não teria consumado o ato. Então, será que teve uma briga naquele momento? Será que Bianca não ameaçou o Kevin de contar para a mulher dele? Já que o VK e ela fala que o Kevin na praia fala que é casado? Só falou então em 2 linhas. Sim. A parte do desentendimento, porque o responsável pelo pagamento não consumiu o produto, ou a parte do Gabriel avisando ao Vitor e ele ter ido avisar pro Kevin, mas o porquê dele esconder isso? A culpa não seria dele. Mas o que justificaria essa queda do 5º andar? Que justifica o Vitor a mentira, a suposta mentira. Porque o Vitor poderia chegar e falar, Kevin, morreu, sua mulher tá te procurando. Porque eu não tava na porta, era só o Kevin segura embora. Só um instantinho, por favor. Só uma dúvida que me surgiu aqui, que eu quero compartilhar com o Percival. Ela suspeita, uma das hipóteses que ela não descarta, Percival, é que houve uma briga, pode ter ocorrido uma briga por causa do pagamento do programa. É isso mesmo que ela disse ou não, Perci? Ela se refere ou insinua o não pagamento do que havia sido combinado, a relação sexual com 2 pessoas, R$1.000 cada um, os dois, R$2.000, é isso que tinha sido combinado. Então ela insinua que pode ter havido uma discussão exatamente nesse sentido, uma discussão sobre o pagamento dessa quantia, Bate. Mas uma discussão
pelo pagamento de um programa se justificaria numa queda como essa? Acho muito remoto. A não ser que apareça uma imagem surpreendente, um depoimento surpreendente. É bom lembrar que os celulares, até agora a gente não sabe o que tem dentro dos celulares, que estão apreendidos, é aí que a gente vai descobrir. Se não tiver nada, nenhuma revelação surpreendente, eu acho muito remoto. E outra história é de que ela também, é bom deixar claro, nós estamos acompanhando desde o início do programa, não é? Pela comoção que esse caso está causando a todo o Brasil e pelo nosso compromisso de ir até o fim, nesse caso, de que a própria Bianca poderia ter ameaçado o Kevin por uma divergência no valor do programa de contar tudo para a esposa dele, como a gente já viu em outros casos passionais, inclusive, Percival, mas francamente não me parece nesse caso. O que pode ter acontecido é que, mais uma vez, por causa desses amigos, quem teria que pagar a conta dos R$2.000 seria o Kevin. O fato é que existem teses, hipóteses, existem fatos. Os fatos estão sendo apurados. As coisas são ou não são. Nada pode ser e não ser no mesmo tempo e no mesmo lugar. Daí a investigação profunda, com a participação muito forte do Cidade Alerta, que entra em minúcias que nem o inquérito policial entrou, Bate. Vamos seguir então com a entrevista de Roberto Cabrini, com exclusividade na Record. Eu não sabia nem onde era o quarto. Pra que Só não que o estava Kevin ia nem pular? perto da porta? Nem perto, eu estava dentro do meu quarto. Nem no processo de descer até o quinto andar? Nem no processo. As câmeras comprovam que eu só saio depois que eu tenho a notícia da morte dele. Qual é a sua grande revolta nesse caso? A mentira. Por parte de quem? O Vitor, lá no hospital, ele tentou ir embora, ele tentou fugir. Ele queria ir embora. Dentro do carro, ele deu duas versões, de que viu o Kevin se jogando e de que não viu. Ele queria ir embora, ele só não foi embora porque o celular dele ficou apreendido. A senhora desconfia de assassinato? Homicídio doloso, não. Mas algo aconteceu. Como é que a senhora recebe essa versão de que teria acontecido uma brincadeira, que teria sido informado para o Kevin de que a senhora estaria Eu na porta? acredito que não seria uma brincadeira, que ninguém iria fazer uma brincadeira dessa com o Kevin. Mas que poderia alguém ter ido, ou o próprio VK na mensagem do Gabriel fez medo ao Kevin. Você acha que isso pode ter acontecido? Acho que sim. E assim, tem os áudios do Vitor lá embaixo. Não foi normal, ou não foi por mal. O que a Eu não senhora sei observa? porque eu não sou perita pra fazer a degravação e entender. Mas mesmo não foi por mal ou não foi normal, são frases desconexas para o acontecido. Não foi por mal, por quê? Não foi normal, o quê? Cadê a aliança do seu marido? Cadê? A minha tá aqui. Cadê a dele? Eu não vi o meu marido, eu não sei se ele estava de aliança quando ele caiu. Para a senhora, onde está essa aliança? Só não está comigo. O que falta responder nesse caso? O que a senhora quer colocar? Por que as câmeras somente do quinto andar não estão funcionando? Só as câmeras do quinto andar. Será que Jonathan, por ter sido rejeitado, foi lá fazer esse medo? Para a senhora, essa brincadeira pode ter acontecido. E o seu nome ter sido usado. Olha, Sim. a Deolane está chegando. Sim, mas por que o VK e a menina não iria falar? Olha, não foi nós, alguém bateu na porta e o Kevin se desesperou e tentou ir pro andar de baixo. Por que eles iriam omitir isso? O que estaria por trás disso? Não sei. Eu não sei o que aquela menina estava fazendo ali. A senhora conhece o Kevin melhor do que ninguém. Até que ponto ele se arriscaria a própria vida tentando ir para um outro apartamento embaixo, fazendo algo muito arriscado, uma manobra inteiramente inviável para fugir de ser descoberto pela senhora? Até que ponto ele faria isso? Se ele estivesse batendo na porta, talvez o desespero? Eu acho que sim. Mas cadê a pessoa que bateu na porta? Do nada, não. A senhora vai até o fim nisso? Até o fim. Com todas as minhas forças.